Boa noite, bom sábado. Hoje, no segundo episódio, eu vou tirar para dançar Rezuega. Que prazer estar aqui com você. Que delícia ser tirada para dançar aqui. A ideia do Tira para Dançar, Rê, é a gente ter um minuto ou um instante de poesia cênica na nossa vida. Então, a gente tem o nosso cotidiano, as histórias todas, e aí a gente para um pouquinho para dançar. Que delícia. Para poder ter um instante de alegria, para a gente voltar com muito mais força para o nosso cotidiano, para a realidade. E aí, aproveitando essas conversas, para a gente contar para as pessoas, dividir para as pessoas como é que a gente chegou nesse Tira para Dançar. No primeiro episódio, eu chamei o Celso, que é meu amigo de infância, e a gente fazia teatro quando criança. Uhum. E a gente teve uma infância muito especial, com muito estímulo, tanto da mãe dele, professora, quanto da minha mãe, da minha avó. Estímulo de arte, né? Muito estímulo de necessário. arte. Muita música boa, estudo de história da arte a gente teve. Então, e não era uma coisa, uma exceção. Era a regra das nossas famílias. E isso, de 84 até 88, era mais ou menos assim. Em 86, tem uma mudança importante na minha história, que eu entro para uma escola de balé clássico, na Arte Dance. Então, 86... Nossa casinha de sempre. Tudo muda. Aí, eu não te encontrei nesse momento, você estava um pouquinho na minha frente, mas eu fiquei encantada de estar no Teatro Municipal. E eu consegui, até vou falar baixinho, eu consegui ficar na coxia. Escondida. Então, a Leonice não me viu. Uhum. Então, eu fiquei escondida e passei os 4 dias de espetáculo assistindo os outros dançando e encantada com aquilo tudo. Então, 86 foi o meu ano do balé clássico. Como é incrível a estrutura do balé, como é lindo tudo isso. O meu primeiro dia, eu fui com minha roupinha de teatro, de borboleta. Então, eu tinha um colã cheio de lantejoulas, que a minha avó bordou, e fui descalça. Então, eu cheguei lá no balé, as meninas todas de minha calça, sapatilha, e eu lá, né? Mas aí, rapidamente, já entrei no uniforme, já fiz o coque, claro que eu fui de cabelo solto. Muito Isadora Duncan, você, né? E eu fui assim. Mas... não me incomodou entrar nas regras. Uhum. E 86 foi assim, que lindo que é o balé clássico. 87 também foi incrível, porque eu ia na televisão, então era bacana. Então, 87 foi um ano maravilhoso, eu também adorava o balé clássico. Em 88, tem uma coisa importante. Em 87, no final do espetáculo, em dezembro, eu vi a sua mãe. Carregando suas coisas. Todas as coisas, né? Muitas fantasias, todas, dançava tudo. E aí, quando eu vi a sua mãe e você, eu falei assim, ela abre um caminho interessante, um caminho que eu quero trilhar. Talvez não, eu consigo perto dela, mas tão bonita como ela, eu não vou conseguir. Então, era uma admiração, mas era assim, ela é a minha Ginger Rogers. Ai, que lindo. Então, ela é as coisas que eu vejo na televisão. Uhum. Então, e ela é de carne e osso, ela é só um pouquinho, alguns dias mais velha que eu. Então, eu consigo observar como ela estuda e aí eu vou fazendo. E aí, a sua mãe foi uma referência de, naquele colégio, no Colégio Progresso, é um lugar onde tem grandes artistas. E a sua mãe é uma referência de como sair desse lugar amador que eu tinha com o Celso e aqui em Américo, que me fez muito feliz. Uhum. Mas eu queria, assim, eu quero mais, eu quero me profissionalizar. Que eu acho que eu estava vendo isso com o balé clássico. E eu estou falando demais e não estou dando espaço para você falar. Minha mãe era muito artista mesmo, né? Ela tinha uma alma arteira, né? A gente falava sempre que ela era muito artista e arteira. E ela sempre foi muito presente, muito forte na minha vida, porque viver de arte hoje já é desafiador e isso há, sei lá, 50, 60 anos atrás, quando ela foi estudar arte, imagina o quanto era muito mais desafiador. E ela sempre acreditou muito nisso, sempre apoiou muito e sempre apoiou tudo que eu quis fazer.
em arte, sempre. Então, isso foi... Eu agradeço todos os dias por tudo que ela fez por mim, por todas as fantasias que ela carregou, por todas as coxias que ela ficou para me ajudar a trocar de roupa em coisas de 1 segundo, que isso foi também, dançava 6, 7 coreografias, era tudo na coxia, né? Não dava nem tempo de voltar para o camarim. Então, ela foi essencial. Assim, graças a Deus, eu tive um apoio da família imenso. Era só eu, então era meu pai e minha mãe, e eles sempre me apoiaram muito. Isso é muito importante. Em 88, então em 87 eu fui para um Natal com essa imagem, né, da sua mãe e você. E eu achava lindo que você fazia uma dança, depois fazia outra. Então eu gostava da sua versatilidade, da sua fome de dançar. Sim. Então isso era muito bacana de ver. Eu falei assim, eu preciso me esforçar, preciso, né, ver o que ela está fazendo. E aí, em 88, o Teatro de Araraquara ficou fechado e começou o movimento dos artistas, que foi muito legal de ser testemunha. Então, eu não participei, eu só fiquei na plateia. E teve um dia na praça, na frente da Casa da Cultura, que foi o dia que muda minha vida. Então, teve uma peça da Edna, com o pessoal do Progresso, e era uma coisa sobre Santo Antônio. Nós assistimos o filme Santo Antônio e a Vaca, na biblioteca, fazia parte desse pacote. Aí tinham todos os artistas da Pau de Arara, reivindicando. Então, era uma efervescência incrível artística de Araraquara. Era muito legal ser testemunha. E nesse dia, na frente da Casa Cultura, eu estava sentadinha, assim, quietinha. Tem uma foto que já vi na Casa Cultura, eu lá sentada no cantinho, uma roupa toda cor-de-rosa. E uma senhora me segura, assim, e fala assim, não, cuidado, ele vem vindo. E eu assim, quem será que é esse vem vindo? Aí desce do carro um senhor de cabelo branco, roupa toda branca, de bengala. Mas na hora que ele chega ali, todo mundo para ver. Cuidado com ele é um artista. E eu falei assim, que eu também quero que tenham essa... Né? Nossa, tanto medo. O que será que esse cara faz de tão interessante? Bom, esse senhor tão interessante, e que ao mesmo tempo eu deveria tomar cuidado, porque era perigoso, era o Zé Celso. E aí o Zé Celso estava de plateia comigo, vendo o pessoal do Progresso. E aí teve um padedê do Renato, que era meu professor na arte dance, com a Gilsa. Lindo aquele padedê. Aí tinha o pessoal do Osni dançando também. Lindo. Era para dançar. Que é você sair um pouco e ir para esse espaço cênico. E aí eu sei que a sua mãe foi colega do Zé Celso. Sim. Então, conte sobre essa história. Minha mãe estudou junto com o Zé Celso e com o Inácio de Loyola Brandão. Então, ela sempre viveu isso. E quando eu fui para São Paulo para estudar teatro, ela sempre falava, você tem que ir lá para o teatro, tem que falar com o Zé Celso. Ele vai lembrar de mim, a gente estudou junto e tudo. Mas, então, ela sempre teve muita arte como referência, né? E sempre usava... É engraçado que é uma geração que é lá atrás, mas é uma geração de arte, de artista. Né? Então, como que deve ter sido isso, né, para eles lá atrás, trabalhar com essa arte, trazer essa arte até hoje para a gente. Então, minha mãe teve uma referência muito forte de tudo. E eu, comigo mesma, assim, meu pai, assim, não profissionalmente, mas meu pai dançava. E só que até minha mãe brincava, sabe, porque ele não dança comigo, não tirava minha mãe para dançar, porque tinha outras mulheres que dançavam. E então, assim, a minha vida inteira foi no meio de arte. Eles dançaram no teatro antigo? Não. Não dançaram. Meu pai dançava aqueles bailes, aqueles grandes bailes que tinha, meu pai dançava, mas era o que minha mãe falava. Aí meu pai falava, mas você não sabe dançar, eu vou dançar com quem sabe. E minha mãe ficava assistindo e meu pai dançava falava outras bailarinas, né, que dançavam com ele. Meu pai era de parar o salão, de dança de salão, de parar o salão para dançar. Então, eu tinha que estar dançando, né? Não tinha outra opção. E no Progresso, a arte sempre foi muito incentivada. Minha mãe, como professora de arte, ela foi minha professora.
E eu lembro que ela levava artistas lá para mostrar para os alunos, tanto de artes plásticas como de outras áreas. E a Edna, que foi a minha grande mestra, assim, a Edna Portari, maravilhosa, com ela que eu entrei no teatro. E aí também eu comecei a fazer esse caminho, que eu sempre fui da dança, e eu comecei a fazer o caminho do teatro e comecei a enxergar outras coisas também que a dança não mostrava. Porque eu acho que a gente tem que enxergar tudo, né? A gente tem que se abrir para tudo, não dá para ter uma visão limitada. E graças a isso, graças a essa versatilidade que você mesmo falou, que eu fiz tudo que eu fiz. Senão não teria feito. Olha só, a gente voltou lá para os anos 50 de Araraquara. Eu tô viajando já, eu tô lembrando das cenas. Esse momento de 89, 88 de Araraquara, que a gente não vai fazer as coisas, que eu fico encantada com isso. E aí eu queria que você contasse o momento em que você quebrou o pé, mas mesmo assim você dançou por causa do Teatro Municipal de Araraquara. Uma homenagem também nessa mesma época, nessa mesma fase, né, que teve essa apresentação na praça, a gente fez uma coreografia para reivindicar mesmo. Eu não posso dançar dentro do teatro, então eu vou dançar fora. Né? Não dá para dançar lá dentro, eu vou dançar aqui mesmo. E era uma coreografia, foi uma iniciativa da EDA mesmo, do Osni. Eles chamaram algumas pessoas de outras academias para representar os bailarinos e fazer uma apresentação do lado externo do teatro. E eu estava ensaiando, quebrei o pé. Acho que da Arte Dance fui eu, e tinha a Magali também, que é a minha raiz também, né? E eu quebrei o pé e eu tava com o pé engessado, e eu vou tirar o gesso, porque eu vou dançar. E ele era dançar na grama, e eu fui no fisioterapeuta, tira o gesso porque eu vou dançar. Ele fez uma botinha de esparadrapo, e eu fui, dancei, voltei e engessei o pé de novo. Assim, dancei, a gente gravou, fez tudo, depois eu voltei e falei, agora pode engessar, já dancei, agora deixa aí. Então, assim, gente, bailarino é assim, quando a gente tem a arte na veia, não tem pé quebrado que segura, não tem dor, não tem sangue, mas o que a gente dança com a bolha estourada dentro do pé, com sangue misturando com a meia, com a ponteira da sapatilha de ponta, e a gente vai, linda, sorrindo, feliz. Então, a Academia Arte Dance é dirigida pela Leonice, que foi nossa professora. Sim. E vai ser sempre a minha grande maestra, a primeira pessoa que me apresentou o balé clássico. Uhum. E a filha dela, Elaine. Maravilhosa. Uma musa. Maravilhosa. Bailarina incrível. Sempre foi a minha imagem, assim, ela foi muito referência. A Elaine sempre foi minha referência também, como você está falando. A Elaine sempre foi referência para mim. E aí, a Elaine, nessa época, estava dançando no estágio. Então, era uma coisa assim, poxa. Então, aquele meu sonho de ser profissional, eu falei assim, olha só, eu estou colando nas pessoas certas. Então, esse caminho de teatro, e aí a Elaine no estágio. Vocês, na TV Cultura, eu acho que o programa chamava Jogo de Cintura. Jogo de Cintura, exatamente. Nossa, a gente foi com coreografia do Paulo Branco. O Paulo Branco que coreografava. Você chegou a pegar o Paulo Branco aqui? Não, o Paulo Branco. Depois eu em São Paulo encontrei com ele também várias vezes. Encontrei em vários trabalhos, a gente se encontrou. E eu lembro que eu tinha um medo dessas pessoas. Eu tinha um medo do Paulo, eu tinha um medo da Miriam. Eu tremia, porque eu era criança, né? Eu dançava com as moças, mas eu era criança. Eu tinha 10, 11, 12 anos. E eu tremia de medo, eu morria de medo, eu chorava. Eu tinha medo, eu ia fazer as coreografias. Eu não posso errar, porque eu tenho medo. Ele vai ficar bravo comigo. E depois eu encontrei o Paulo em São Paulo, encontrei a Miriam em São Paulo, falei isso para eles, tudo. Então é muito louco, né? Muito legal, assim, essa trajetória. Então, esse momento da TV, então, ver as amigas na TV era incrível. E quando o estágio e a Elaine dançaram no Teatro de Arena de Araraquara. Foi um espetáculo maravilhoso. Que foi uma coisa assim... Maravilhoso. Que bom que eu vivi isso. Que foi lindo demais. Então, eu lembro... olhar o céu de Araraquara, do Teatro de Arena, e eles tinham uma cena com uma roupa de papel, e era tão lindo. E o estágio sempre foi muito inovador, assim, né? O estágio com essas ideias, ele sempre era o clássico, mas sempre teve muito teatro. Em São Paulo, eu já viajava fazendo show, mas eu fazia algumas aulas lá no estágio. Algumas aulas, de vez em quando eu estava em São Paulo, eu falava, vou lá fazer uma aula hoje.
A Marica chegou uma vez, e eu falei isso para ela aqui, quando eles estiveram aqui há pouco tempo no SESI, acho que eles vieram para cá, uma apresentação no SESI, e eu falei para ela, ela chegou para mim, ela falou, você não pode ficar fazendo show, você tem que vir aqui para a companhia, você tem que dançar comigo, é um desperdício você no show. Eu falei, mas eu preciso, né, eu tenho que trabalhar, eu quero fazer show, quero viajar, não dá para parar, porque você tem que vir aqui, eu quero você dançar. Ai, Marica, eu adoraria, mas eu vou continuar viajando, porque eu queria viajar mesmo. Essa sempre foi a minha intenção, queria viajar o mundo dançando, e graças a Deus eu fiz isso. E aí, quando eles vieram aqui no SESI, eu falei, Marica, lembra que você falou pra mim? Ela falou, nossa, ainda tá em tempo, vamos. Não é a primeira vez que você é roubada, né? Não, as pessoas tentaram me roubar algumas vezes. Aqui, meu primeiro contato não com teatro, mas com uma aula que era muito legal, que depois na faculdade eu tive muito contato com ela também, era Contact Improvisation. E eu era criança também, tinha uns 13, 14 anos, não sabia o que era isso, mas o Eloaldo, que foi um grande professor nosso também de sapateado aqui, ele trouxe um Danny Collins de Boston, de uma companhia de sapateado de Boston, para dar aula para a gente aqui. E ele deu aula em Piracicaba, deu aula em vários lugares. E eu fui fazer aula com o Eloaldo, com ele, em todos os lugares que ele foi. E, então, em Piracicaba, ele deu um workshop de Contact Improvisation no Teatro de Piracicaba. E eu fiquei alucinada com aquilo. Falei, meu Deus, o que é isso? O que é isso? Que era uma loucura. E eu né, cresci no balé clássico, toda engessada do balé. Não que isso fosse maravilhoso, mas a gente tem que encontrar outros movimentos dentro do nosso corpo. E no Contact Improvisation a gente encontra isso. E nessa mesma época, eu também fazendo aula com o Danny Collins, ele falou, eu quero levar você para dançar na minha companhia em Boston. E eu com 14 anos, gente, como que minha mãe ia me deixar sair daqui? Nunca, né? E por mais que ela sempre me incentivou, não, era muito fora da nossa realidade, sair daqui para ir morar fora do Brasil. E aí eu não fui. Ele falou, eu volto para te buscar quando você tiver 18 anos. Aí com 18 anos eu já estava em São Paulo, eu nem sei se ele estava aqui, se não estava. Quer dizer, para ver também como as coisas acontecem, e a gente tem que pegar o cavalo, passa selado uma vez na vida, né? Ou você sobe nele ou você não sobe mais. Então, mas são escolhas, eu não me arrependo, tá tudo certo, tudo é como tem que ser. Mas oportunidades, né? Poderia ter dançado. Em 89, eu comecei a querer outras coisas. Como você estava falando, o balé clássico é maravilhoso, é uma estrutura para a vida toda. E é a base para tudo. Eu acho que é mais que base só para dança, é base para a vida. Sim. Mas, na hora do palco, eu queria uma outra coisa que eu não sabia o que era. Mas eu observava você. Então, a partir de 89, quando a gente estava ensaiando para dançar no IEBA, que depois foi onde eu estudei. Uhum. Então, foi incrível ir para o IEBA, porque eu escolhi aquela escola e eu escolhi o magistério para copiar a sua mãe, a tia Léo, a minha mãe, a minha avó. Então, eu queria também ser uma professorinha. Uhum. Só que aí, a partir do IEBA, eu comecei a te observar com mais frequência. E aí, eu gostava de assistir você ensaiando com a Rejane. Então, eu ficava lá observando vocês ensaiando, o que vocês faziam, o que vocês deixavam de fazer. Então, eu ficava horas lá na Arte Dance, fora da minha aula. Até que a tia Léo falou assim, você precisa fazer aula com o Doni. Com o Doni, maravilhoso. Então, eu fui para a aula de jazz. Então, foi a primeira vez que eu me senti uma moça. Porque você era da turma das médias. Você não era, você não era da moça? Eu era da turma delas, mas eu era criança ainda, né? Eu estava entrando na adolescência essa época. Eu comecei a dançar com elas com 12 anos, com as moças. Então, eu era muito criança junto das moças, né? Minha mãe viajava comigo, elas viajavam com o namorado, e minha mãe viajava comigo. Então, era engraçado, mas era muito bom. E aí, tinha as aulas do Sandro de Padedê. Do Sandro. Então, aí eu já estava me sentindo moça. Então, eu já era moça e você estava lá na aula. E aí, eu lembro de olhar o Doni. Então, eu no espelho, e eu via que o meu corpo dava 3 corpos para preencher o tamanho do Doni. Enorme. Eu não sei se ele é tão grande assim como
A gente criança via, né? Mas eu achava ele assim, uma... E a presença de cena dele? E uma fortaleza. Então, eu sentia... Você falava de medo, né? Do que os coreógrafos vão achar da gente. Mas não era medo que eu sentia. Era uma admiração enorme. Porque o Sandro... olha que coisa interessante hoje, que ele faz muito mais coisas de dança contemporânea. Faz. Mas ele me dava aula de balé clássico. De balé clássico. Eu fiz clássico com ele também. E eu não tinha medo dele, né? Ou aquele... com ele eu já não tinha. Com ele eu já estava mais tranquilo. Ele era uma... Ele continua uma pessoa que escuta, que observa. Mas o Doni era uma sensação de fortaleza. O Doni era muito, ele é mesmo. E uma gentileza ao mesmo tempo. Muito. Eu podia confiar... Então, uma coisa de rocha, assim. Podia confiar no que ele estava fazendo. E aí, isso muda muito. Eu ficava nervosa, com medo de errar, com medo de tudo. Mas eu falei assim, eu vou com medo mesmo. Porque eu não posso perder essa oportunidade. Sim. E eu fazia uma coisa... Eu esperava você fazer a sequência na diagonal e depois eu ia. Então, eu nunca ia na frente. Então, eu esperava você escolher um lugar, aí depois eu ia. Nossa, aquelas sequências maravilhosas, super coreografadas de barra, de diagonal. Gente, que delícia de aula, né? Que delícia. Eu ficava sempre nessa história. Bom, isso é 89, 90, 91. O meu pai... Aí eu fiz 15 anos e o meu pai me perguntou, você quer um colar, uma joia, para eu usar no migal do Araraquarense, ou você quer um material de dança? E eu imaginei que meu pai ia me mandar uma sapatilha, um livro, uma coisa desse tipo. E eu falei assim, eu nem vou no Araraquarense, né? Todo mundo ia, mas eu ainda não ia. E eu tenho alergia a joias, então eu tenho uma certa dificuldade. Não, eu prefiro material de dança. O que o meu pai fez? Ele me mandou material de dança durante 23 anos. Livros, fitas de DVD. Que sensacional! Até chegar no pendrive de informações. Então, e o meu pai fazia por temas. Então, ele falava assim, isso aqui, nós vamos estudar o balé clássico. Do balé clássico, você precisa estudar o balé barroco. Que sensacional. Então, eu mandava o estudo de balé barroco. Meu pai falava francês. Então, ele traduzia as coisas para mim. Então, eu recebia em francês e a tradução do meu pai. Então, você foi importante nesse momento dos artistas de Araraquara, mas quando veio o material do meu pai, aí você era a pessoa que reunia, sem você saber, sem eu nunca ter te contado isso. Então, ele me mandava o material teórico, e aí, olhando você, eu via, é assim que põe na prática o que eu estou estudando. Que legal. E quando eu falei da Ginger Rogers, porque o primeiro estudo que eu fiz com meu pai foi sobre musicais. Meu pai é de cinema, então meu pai, a gente sentava e ele ia me explicando, olha, tem que pôr essa luz para poder fazer esse fundo. A Rita Hayworth, ela faz isso. A Cyd Charisse tem formação em balé clássico. Eu olhava o meu pai e falava assim, como é que ele sabe todas essas coisas? Será que meu pai quer ser bailarino? E aí foram esses 20 e tantos anos de, como ele chamou, de arranjos de amor. Que lindo! E no final da vida dele, ele me passava coisas de dança japonesa. Então, ele foi indo no universo de estudos que não era bem o que eu estava estudando, era o que ele estava estudando. E aí chegamos na dança japonesa. E aí a gente chega no Kazuo, então a dança típica japonesa, o teatro japonês e também a última parte da dança contemporânea. Você sempre deixa possível. Então, serve como uma cola para esses universos todos de informação que eu recebia. E aí, eu resolvo, né, pulando um momento que a gente vai voltar, em 2016, eu resolvo ter o meu espaço em Araraquara. Eu já tinha desde 2007, mas em 2006 foi a primeira vez que eu assumi esse lugar de projeto de dança e não academia de dança.
E aí eu peço ajuda para você. E você traz todas as suas alunas, a sua pesquisa de dança-terapia, a sua pesquisa de dança mais, que não é só para 50 mais. Para todo mundo. E você traz uma coreografia linda, um padedê incrível de tango. Sim. E aí você apresenta, colocando o meu cenário, sim, né, aquele cenário de cortinas, no seu cenário. E agora... Lindo. Foi um momento muito mágico esse. Muito especial para mim, muito mágico. A construção do tango no seu espaço foi uma das coisas mais lindas que eu fiz aqui. Assim, de verdade. Foi um momento muito especial, muito mágico. Aquele tango, para mim, é a menina dos olhos. Assim, é meu xodó guardado, que eu quero dançar ele de novo ainda e vamos dançar muito mais, criar outros. E agora, uma coisa que eu, na hora não percebi, mas que agora falando, começo a fazer esse link com a história do meu pai. O primeiro trabalho de butô, sim, que o Cazuano fez foi um tango, foi sobre uma personagem argentina. Então é curioso que você, sem combinar com meu pai, vocês estavam nessa sintonia, que é uma sintonia de procura do artista, e né? O tango que eu montei foi a partir de um filme do Antônio Bandeiras, Vem Dançar. Então, tudo tem um link, né? Mesmo sem a gente pensar, nada acontece por acaso. Tudo se liga no universo. E aí uma parte que eu pulei, que agora a gente tem que conversar. Então, é assim, você na minha história é a responsável por deixar possível essas informações lindas que eu recebi desses professores maravilhosos, que nem como a Edna, lá do Colégio Progresso, nunca fui minha professora. Mas poder ver o trabalho dos alunos dela refletiu muito nas minhas escolhas. Assim como do Lauro, da Sueli, da Eusânia. Sim. Então, todos eles, da minha mãe, todos esses artistas de Araraquara, a Renata Crespi, que é outra, que também lutou muito por Araraquara. Essa história de Araraquara está em mim, mas eu precisava de uma cola. Então, essa cola foram os caminhos que você escolheu para você. Que você não falou para mim, nem nada. Mas olhando a sua trajetória, e aí para a gente entrar na parte, e ao mesmo tempo encerrar, mas a parte importante, que é a sua escolha de estudar teatro em São Paulo e, ao mesmo tempo, ir para a televisão. Então, como você contou, a Marica falou, não faça show, venha dançar com a gente. Porque tem essa história de que o teatro é mais interessante ou mais importante do que a televisão. Ou do que a rádio. Sim, isso na faculdade eu senti muito. Logo que eu entrei na faculdade de artes cênicas e foi uma coisa assim, eu falei para minha mãe, deixei muito claro isso para todo mundo, eu só vou prestar vestibular para artes cênicas em São Paulo, na USP, e eu vou passar. E se eu não passar, eu vou para São Paulo de qualquer jeito, porque eu vou dançar. E graças a Deus eu passei, então eu já entrei na faculdade. No mesmo ano eu já entrei no SBT, porque eu também falei, eu queria dançar na TV. Porque a gente cresce vendo as bailarinas na TV. Né? A gente cresce vendo todo mundo dançando e eu sempre falei, eu quero dançar e eu vou dançar na TV. E dancei, graças a Deus. Fiquei mais de 20 anos na TV. E então, quando eu entrei na faculdade e quando eu entrei na faculdade, eu já comecei a ter contato com todas as outras técnicas de dança também, que aqui eu não tinha tido, porque na faculdade de teatro a gente tem aula de tudo, tem aula de cenografia, de luz, de iluminação, de sonoplastia, e de técnicas de dança. E eu tive aula com a Gilda Murray, maravilhosa, que foi a primeira bailarina do Municipal do Rio. E ela dava as aulas de técnicas de dança, e com ela eu tive contato com Rosalie Mon, com Isadora Duncan, com Martha Graham, com Klaus Viana, com todas as técnicas, com Laban. E a Gilda, ela trouxe para o Brasil os principais bailarinos dessas grandes companhias. Então, da companhia da Isadora Duncan, da companhia da Martha Graham. Então, conheci a Lori Belilove através dela, que é diretora da companhia da Isadora Duncan.
E ela deu aula pra gente, eu tinha bolsa para fazer todas as aulas, e ela dava aula no estúdio, que a Gilda tinha, e dava aula nos estúdios da Ruth Rachu, que até você comentou outro dia, eu falei que eu estive lá muito, porque eu fiz aulas da Ruth, fiz aulas do Raul, e todos os cursos que a Gilda trazia eram feitos no estúdio e na Ruth. Então, todas as aulas, e eu fazia em todos, porque eles me levavam para fazer. Não, você vai fazer aqui também, que era uma semana em uma semana. Não, você vai fazer aqui de novo. Ótimo, vou feliz, né? Claro que eu vou. E a Lori foi outra história muito louca, porque eu sempre fui apaixonada por Isadora. Desde que eu entrei na faculdade, que eu tive contato, que eu conhecia a história da Isadora Duncan, todos os meus trabalhos da faculdade sobre isso foram sobre Isadora Duncan. Então, quando a Lori veio para cá, parecia que eu estava vendo a Isadora na minha frente, assim, era uma coisa de louca. Eu ficava parada, assim, babando na frente dela, e ela fez a apresentação no Sesc, né, no Vergueiro, e eu fiquei lá nos bastidores, ajudando, arrumando, porque eu era do estúdio da Gilda, então eu estava sempre lá ajudando. E ela também falou a mesma coisa, falou, eu queria muito que você fosse comigo para dançar na companhia da Isadora Duncan, gente. Imagina dançar na companhia da Isadora Duncan, minha maior paixão nessa vida. Tanto que eu me identifico absurdamente com tudo dela. Tudo, toda a história, tudo que ela trouxe, o dançar descalça, o dançar livre, que isso eu trago muito para as aulas de dança terapia. Hoje, que apesar que eu tenho a formação em dança terapia da Maria Fuchs, que também é outra maravilhosa da Argentina. Ela quis roubar você e levar para a Argentina? Não, a Maria Fuchs não, mas eu adoraria ir também, se ela quisesse. Mas eu fiz aqui com a Adriana Tuber, né, o curso de dança terapia. E a Lori Belilov, assim, até eu vejo, e claro, eu nunca quis sair daqui, ter essa coisa de sair daqui, morar fora, por causa dos meus pais. Não é culpa deles de forma nenhuma, é uma escolha minha, mas eu era filha única, eu era sozinha, né? Eu não tinha coragem de sair daqui e falar, mas estou lá do outro lado do mundo e eles estão aqui. Então, essa foi uma escolha minha, mas graças a Deus eu também viajei o mundo dançando com outros artistas, então valeu a pena tudo. Como é dançar num programa de televisão de muita audiência? É mágico. É uma coisa meio surreal. Para mim, eu sempre tive... Aqui, o interior tem uma coisa assim, se você quer ser bailarina, você vai entrar numa companhia de dança. Para todo mundo, né, tem essa coisa, bailarino da TV não é bailarino, mas tem que ser muito mais bailarino. Até do que você... Não que numa companhia de dança não tem que ser maravilhoso, e todos são. Mas para dançar na TV... A gente tem que ter uma coisa de pensamento rápido, de pegar coreografia rápida, de decorar rápido, de pensar rápido, errou, faz de novo, mudou a música, sem sair uma música, eles cantam outra. Então, assim, é tudo muito rápido e é muito mágico. TV, para mim, é muito mágico. Eu sou completamente apaixonada por TV. É muito mágico. E eu entrei, num primeiro programa que eu entrei, era um programa que brigava com o público de um domingo à tarde, né? Então, era muita audiência no programa, era muita audiência, era muita loucura na porta do programa, era muita loucura na plateia, tem gente que me segue desde essa época e sabe tudo que eu faço, desde essa época até hoje me manda vídeo, que eu não sei nem onde eles acham, mas me manda vídeo lá de 1992, 93, quando eu entrei no SBT. E estar no programa, estar com grandes comunicadores também é muito maravilhoso. Eu aprendi tudo na prática. As escolas de balé aqui, elas não preparam ninguém para a TV. Né? E acho que na maioria dos lugares não prepara para TV. Eu acho que não é o objetivo, né? Não. Sempre uma companhia de dança. Uma companhia de dança, ou mesmo que seja ficar dançando aqui, ensaia o ano inteiro, chega no final do ano, faz uma apresentação, acabou. Né? Então, você passa o ano fazendo aula, ensaiando e faz uma apresentação e tudo bem. TV não é assim. TV, você tem coisa diferente para gravar toda semana. Você pega milhões de coreografias toda semana. Você ensaia de manhã para gravar um programa à tarde. Então, se você não tiver cabeça boa, rapidez de pensamento, agilidade de movimento, tudo isso, você não vai ficar na TV. Não tem. Eu vi muita gente de companhia de dança fazer teste comigo, do lado, para um programa que a gente fazia grandes padedês, e não consegui fazer. Porque era assim, tinha que pegar na hora e gravar na hora.
E tem que dar certo. E dava certo. E a gente viu tanto que dava certo, tanto que a Toshiko Kobayashi, ela convidou uma vez, a Joyce era nossa, né, a Joyce era minha segunda mãe em São Paulo. Graças a ela eu fiz muita coisa. E ela me adotou mesmo em São Paulo. Então, a Joyce era coreógrafa do balé da Praça Nossa, que a gente fazia a abertura do balé, que era onde eu aprendi a fazer os padedês acrobáticos. E a Toshiko perguntou para a Joyce de onde era a companhia que fazia a abertura da praça. Ela falou, não tem companhia. Cada um vem de um lado. E a Toshi ficou, como assim? Cada um vem de um lado. Vocês não ensaiam? Quando que vocês ensaiam? Ela falou, não, a gente ensaia na hora. A gente ensaia de manhã e grava tarde. Ela falou, e a Toshi indigna, como? Não é possível que ensaie de manhã e grava tarde. Eles são perfeitos, os padedês saem todos iguais. E era perfeito, saía tudo muito igual. Quase nunca acontecia alguma falha assim de tipo, para a gravação, faz de novo porque alguém errou. Era muito raro. Assim, acho que se eu vi isso 1 ou 2 vezes foi muito, de anos que eu fiquei gravando. Então, então aí mostra a qualidade do balé da TV, a qualidade que tem que ter o bailarino que faz TV. Porque para Toshiko Kobayashi convidar, porque ela queria aquela companhia para fazer a abertura do Festival de Joinville. Então, ela estava vendo qualidade ali. E a gente não tinha companhia. Um dançava com o Zezé, outro dançava com o Leonardo, com o Dani, e a gente se juntava ali para gravar. Então, era numa época que era a TV o centro da comunicação. Não tinha essa coisa na internet, não tinha, né? Imagina se eu lá atrás, quando eu entrei, tivesse um celular na mão, gente, o tanto de vídeo que eu não ia fazer o dia inteiro para mostrar tudo para todo mundo. Mas não tinha. Então, era muito mais difícil também chegar na TV, era muito mais difícil chegar no trabalho, as pessoas te conhecerem era muito mais difícil, porque você não tinha essa exposição que tem hoje, essa facilidade que tem hoje das redes sociais. A gente não tinha nada disso. Tinha que ir lá, dar cara para bater na porta, fazer teste. Não tinha nada, né, que facilitava a vida. Trabalhar com o Silvio Santos, você tem noção do que é isso? Trabalhar com o maior ícone da comunicação brasileira, da TV brasileira. Assim, mesmo eu trabalho com ele como bailarina, mas eu aprendo de ver tudo que ele faz. É o que você fala, a gente acompanha o outro e fica vendo, gente, ele faz isso, ele chega cedo, ele estuda, ele decora antes, ele conversa com todo mundo, ele fala com todo mundo, ele não exclui ninguém. E isso a gente leva para a vida. Né? Isso para mim foi o maior aprendizado. E dali eu comecei outros coreógrafos me conhecerem e para eu ir poder viajar com artistas e dançar com o Rick Martin também, que foi um grande marco na vida, né? Imagina dançar com o Rick Martin, gente, fazer o balé do Rick Martin, nossa senhora, né? Então, como é que foi isso? Como é que aconteceu? O Rick Martin fez como é que faz isso? Ele estava começando, né, a carreira solo. E o mais louco é que eu era muito fã do Menudo. Muito. Eu era minha mãe me levou em todos os shows do Menudo. E eu cheguei e falei um dia no show do Morumbi, nunca esqueço disso, eu tinha 10 anos, eu falei, um dia eu vou dançar com você no palco. 10 anos depois eu estava dançando com ele no palco. Então, para mim foi muito emocionante, para mim foi muito maravilhoso. E foi ele que pediu, ele falou que ele ia lançar música no Brasil e ele queria 5 bailarinas loiras para acompanhá-lo no show. E aí as produtoras, né, gravadora, entraram em contato com a coreógrafa do SBT e ela mandou foto, mandou vídeos nossos e ele escolheu as 5 loiras que ele queria. E eu tava lá. E eu dancei com ele. Então eu fiz todos os programas que ele fez o lançamento e fiz show também com ele os shows do Brasil. Eu também fiz. Como é dançar? Na televisão a gente não tem noção do público. Mas o SBT chega em todos os lugares. Então, a Globo, Faustão. É um público que a gente não chega. A gente tem dimensão de onde chega, né? Mas num show, você tá vendo aquela multidão. Olha, como é dançar para uma multidão? Entrar num palco que você não vê o fim. Que você não vê o fim. É uma coisa... Assim, você não tem nem como descrever. É uma coisa que te dá... Sabe, aquele frio na barriga que a gente naturalmente sente. De repente você olha, cara, eu tenho essa imensidão, esse infinito de gente aqui.
tá vendo o artista, óbvio, eu tô junto com o artista, mas é um show não se faz sozinho, né? Um show é um show tem os músicos, um show tem a sonoplastia, tem a iluminação, tem os bailarinos, tem tudo, é um show. E eles estão lá para ver esse show. E essa energia que a gente sente, não tem como explicar. A energia que vem desse público, nada explica. É muito maravilhoso, porque é uma energia de tanto amor, de tanta admiração, de tanto carinho, de tanto sacrifício para estar lá. Eu fui palco, eu fui público, né? Então eu sei a energia que eu tinha para ver as pessoas, para ver o Menudo, né, no caso, que foi o único que eu fui ver. Eu nunca fui de ficar babando ovo de artista, porque acho que todo mundo é igual. Todo mundo está no mesmo caminho. Mas quando você tá lá junto com eles e olha aquilo, fala, cara, eu tô aqui, sabe? Eu consegui, eu tô aqui, eu tô fazendo o que eu sempre quis, eu tô realizando meu sonho de estar aqui nesse palco e dançando para todo mundo, levando alegria para todo mundo, levando a mágica da dança, a mágica da música, a mágica do show, a mágica do musical, porque o show é um musical, né? Um show com balé é um musical. Então, você leva essa mágica e é aquele momento que as pessoas estão lá olhando, é aquele momento que elas estão se desvencilhando de problema, de tristeza, de dor, e estão ali para ver você, para curtir aquele momento. E é muito gratificante. Depois eles vêm atrás de você, quer conhecer, quer tirar foto. As pessoas estão comigo até hoje, estão tudo nas minhas redes sociais. Tá todo mundo, tem gente do Brasil, tem gente fora do Brasil, tem gente do Nordeste inteiro, do Sul, todo mundo me acompanha até hoje. Então é muito legal, são coisas que a gente leva para a vida. É uma emoção única. Aquela emoção de estar no palco do teatro duplicada, quadruplicada, quintuplicada quando você está na frente daquela imensidão, assim, que você não vê o fim. É muito maravilhoso. E como é voltar para Araraquara, depois de ter vivido tantas histórias? Voltar para Araraquara foi uma escolha também. Eu precisava ficar mais tempo com a minha mãe, e graças a Deus que eu fiz isso. E eu fiquei 22 anos fora daqui, né, dançando, viajando. E então eu senti que estava na hora, que eu precisava voltar para cá. E aí eu precisava voltar para cá, mas eu vou voltar para cá e vou fazer o quê? Vou continuar dançando, voltei para minha casa de origem, para a Arte Dance. Trouxe a Zumba para cá. E já logo que eu vim também, já fiz um super evento de uma masterclass de Zumba, onde eu trouxe professores de outras cidades também para dar aula, e fiz toda a renda revertida para os animais, que também minha grande paixão, e continuei com isso, e me identifiquei com a Zumba justamente porque ela atingia todo mundo, ela era fácil para todo mundo, para todas as idades, para todos os corpos, para todos os gêneros, para todo mundo. E foi muito bom, e foi um período muito bom mesmo, de muito aprendizado, de muita troca também, muita gente. Também viajei dando aula também com Zumba. Hoje meu foco é mais... Hoje eu já estou mais zen, estou indo para um outro momento, né? A gente tem vários ciclos na vida, então hoje eu busco uma dança mais terapêutica, mesmo como a dança-terapia da Maria Fuchs, como a dança da Isadora Duncan, pé no chão, rolar no chão, sentir aquilo que o seu corpo mesmo está precisando expressar, e buscando mesmo, que a dança por si só ela é terapêutica. Então, quando você usa a dança com outras ferramentas juntas, a gente potencializa tudo que tem, assim, potencializa muito mais. Então, hoje, basicamente, as pessoas que estão comigo têm mais de 40 anos, acho que partindo de mim, começa comigo, então eu busco mesmo isso. Eu acho que eu tive um momento de estar na frente da TV, na frente do palco, e fazer tudo isso por mim. Era o meu prazer de estar no palco, estar em cena, isso para mim sempre foi maravilhoso. Eu amo tudo isso. Quero continuar fazendo tudo isso, mas hoje eu sinto que eu também preciso fazer com que outras pessoas estejam em cena.
e descubram esse movimento, descubram o seu próprio movimento, seja através de uma dança sistêmica, de uma dança terapia, de uma meditação. Elas precisam descobrir o seu movimento. O mundo precisa disso nesse momento muito. Então, eu sinto que espero poder ajudar muita gente ainda com tudo isso. Bem, uma escolha quando eu era criança, de escolher você e sua mãe, foi uma escolha boa. Eu fico muito feliz por isso. Eu não tenho vontade de dançar na TV, eu tenho vontade de ficar atrás das câmeras, como fica o Carlinhos aqui. Eu gosto muito do ambiente da televisão, ver como funciona. É muito e eu gosto muito dessa história entre a ficção e a realidade. Então, você poder fazer essas... Sim, que a TV é um mundo mágico, né? É um mundo de magia. Então, isso me interessa. Mas é tão agradável saber que tem uma pessoa de carne e osso aqui, como eu dizia quando era criança, ao meu alcançamento, que uma história tão bacana e que tem muita gente aqui em Araraquara que pode fazer parte da sua história também. Sim, e poder ter esse encontro e poder começar a dançar agora. Claro, isso a gente pode dançar com a condição que tiver, a hora que quiser, no momento que sentir, que o corpo pedir. A gente tem que aprender a ouvir o nosso corpo, perguntar para o corpo: o que você quer, corpo? Faça o que você quer. Quer dançar? Dance. Sabe, a dança não tem limite, não tem nada. Ah, não dá para dançar na ponta? Dança descalça. Não dá para dançar, não dá para fazer salto? Vamos fazer um balé no chão. Não tem problema. A gente precisa se movimentar. E a gente cada vez mais precisa do movimento na vida. O movimento é vida. Né? A dança é vida, a gente precisa disso. Hoje, eu, uma bailarina na menopausa, sei cada vez mais o quanto o movimento é necessário. Então, se você não começou a se movimentar ainda, começa agora. Não importa como, não importa o que, mas acha um caminho. A gente precisa disso. O nosso corpo foi feito para se movimentar, ele não foi feito para ficar parado. Né? A gente voltar lá atrás, na caverna, a gente vai ver que os corpos foram feitos para caçar, para pescar. Né? Começaram a se movimentar, se comunicar através de movimento, de dança, de teatro. Por que hoje a gente faz tudo pegando o telefone e ligando para o iFood? Sem sair de casa. Então, esse movimento já não existe mais na nossa vida. Então, eu preciso arranjar um outro movimento para o meu corpo. Porque ele não foi feito para ficar parado. E assim, nós encerramos hoje esse baile maravilhoso. Que delícia dançar com vocês. Que delícia dançar com vocês. Muito obrigada. Bom, muito bom.